O espírito é o elemento inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Todo ser humano é constituído por espírito e matéria. Após a morte do corpo, o espírito se desprende e retorna à vida espiritual. Mas mesmo quando o espírito se liberta do corpo físico pela morte, que chamamos de desencarne, ele ainda terá um corpo espiritual, que é formado por uma matéria mais sutil, que os nossos sentidos não conseguem perceber. Então, toda pessoa é formada pelo corpo físico, também pelo corpo sutil, que chamamos de corpo espiritual, perispírito ou psicossoma, e que fica encaixado no corpo físico. E por fim, temos o espírito, que é responsável pela nossa inteligência. Toda pessoa renasce diversas vezes, em diferentes corpos, ao longo de milênios, porque é através das vidas sucessivas que o espírito amadurece, desenvolve todos os seus potenciais, todas as qualidades positivas, e esse processo de aperfeiçoamento é interminável. Isso quer dizer que vamos precisar renascer na Terra eternamente? Não. Apesar de nós termos muitas e muitas vidas, a partir de um determinado momento em nossa trajetória evolutiva, não precisaremos mais renascer em corpos. Poderemos dar continuidade à nossa evolução em outros planos de vida. Mas para a maioria de nós, esse momento ainda está um pouco distante. Todos temos um impulso natural, um propósito, que é o de atingir a perfeição. Perfeição essa que é sempre relativa, pois só Deus, a consciência cósmica, tem a perfeição absoluta. Nosso propósito é nos aproximarmos cada vez mais dessa perfeição. E para isso, viveremos inúmeras vidas, teremos incontáveis nacionalidades, seremos homens, mulheres, estaremos em diversas posições sociais, exerceremos todos os tipos de profissões, porque cada uma dessas experiências oferece excelentes oportunidades evolutivas. O espírito é criado simples e ignorante, ou seja, inexperiente, ingênuo, e gradualmente vai adquirindo maturidade através das vidas sucessivas. Nenhum espírito é criado bom ou mau. Todos têm potencial para acertar ou errar, dependendo unicamente das escolhas que faz livremente, porque todos temos o livre-arbítrio, que é justamente a liberdade de escolher quais caminhos seguiremos em nossas vidas. Como nosso propósito é a evolução, nenhum espírito é capaz de regredir. Não. Uma vez que aprendemos determinadas coisas, que desenvolvemos determinados aspectos positivos, nós não desaprendemos mais. Podemos até estacionar, dar uma parada evolutiva, por preguiça, má vontade ou acomodação. E dessa forma poderemos ficar à deriva, desperdiçando muitas vidas com coisas praticamente inúteis para a nossa evolução. Mesmo assim, ninguém perde as qualidades positivas que já tem adquirido. E cedo ou tarde, a pessoa que estacionou receberá um empurrão para retomar a sua jornada evolutiva. Por isso se diz que quem não evolui pelo amor, evolui pela dor. O perispírito é, como já dissemos, o corpo espiritual. Trata-se de uma réplica do corpo físico, só que ele é constituído de uma matéria sutil que os nossos sentidos não conseguem registrar. Quando estamos encarnados na Terra, a função do perispírito é fazer a ligação entre o espírito e o corpo biológico. Quando o corpo morre, o espírito fica apenas com o perispírito e pode até ser visto por alguns médiuns. Falaremos sobre mediunidade em outro vídeo. Se existe uma vida espiritual, onde ela se passa? Existe um local em que os espíritos vivem entre uma vida e outra? E quando não precisam mais renascer, para onde eles vão? Bom,
Os espíritos vivem em comunidades espirituais. Existem as comunidades espirituais saudáveis, como as colônias. Nelas vivem os espíritos que já se encontram com um nível de saúde psíquica e de predisposição para a evolução que lhes permite conviver sem gerar perturbações no ambiente, sem afetar negativamente os demais. As colônias são verdadeiras cidades espirituais. Mas também existem as comunidades espirituais doentias, os chamados umbrais, nos quais permanecem por algum tempo os espíritos ainda muito endurecidos, sem condições de serem transportados para as comunidades saudáveis. As colônias são saudáveis porque se sustentam nas emanações mentais positivas dos espíritos que formam essas comunidades. Devido ao mesmo princípio, os umbrais são ambientes doentios, por causa das emanações mentais negativas dos espíritos que formam esses aglomerados. De toda forma, colônias e umbrais são comunidades temporárias que existem no espaço espiritual em torno do planeta Terra. São temporárias porque ninguém permanece para sempre nesses lugares. Cedo ou tarde, a necessidade da reencarnação exige que retornemos ao planeta para uma nova existência. Mas existem espíritos que não precisam mais renascer, pois já atingiram um nível evolutivo que lhes permite prosseguir em sua jornada de aperfeiçoamento em outros ambientes que não sabemos ainda como são. Até o presente momento, não nos foi oferecida nenhuma informação detalhada a respeito dos ambientes evolutivos que estão acima das colônias. E as almas penadas, aquelas que ficam vagando pela terra e assombrando as pessoas, elas existem. I've missed you so much. Megan, what are you doing? You don't look like my grandma. She's not your grandma. I'm so lonely. Baby, please just... Maybe I can come in. Sim, esses espíritos existem. São espíritos que desencarnaram e permaneceram presos à crosta da Terra. Geralmente isso acontece com espíritos pouco esclarecidos, que levaram uma vida bem materialista, sem cultivar seu lado espiritual. Nem todos são maus, mas a maioria ainda não tem condições de viver em uma colônia, porque perturbaria o ambiente. Espíritos desse tipo podem passar muito tempo vagando entre a Terra e certas regiões do umbral, e alguns gostam de dar sustos em médios que conseguem vê-los. Em muitos casos, os espíritos que vagam se tornam companhias invisíveis de alguns encarnados. Eles se deslocam com essas pessoas e podem entrar em todo lugar praticamente. Por isso, são conhecidos como encostos, obsessores ou assediadores. E dependendo do tipo de afinidade, o espírito pode causar problemas graves para o encarnado ao qual decide se ligar. Escute, Divaldo, o que eu estou dizendo é que você não está doente. Mas eu não consigo mexer as pernas. Mas a sua paralisia não tem nenhuma causa física. É puramente espiritual. Tem um espírito junto a você. Minha Nossa Senhora. A senhora também vê os mortos? Vejo sim, meu filho. Isso acontece com muitas pessoas. E que espírito seria esse? Boa noite, senhor. Pois então, seu Francisco, Divaldo não perdeu um irmão há pouco tempo? Perdeu, senhora. Talvez seja ele. Misericórdia. Dona Ana, no caso assim de uma morte repentina, às vezes o espírito não compreende direito que desencarnou e procura ficar ligado às pessoas mais próximas. Minha senhora, José está morto e foi velado em cima da mesa dessa sala. Depois eu mesmo enterrei. Esse negócio de espírito não existe. Pois saiba o senhor que eu estou vendo esse espírito da mesma forma como lhe vejo. Ah, é? Então por que Divaldo não está vendo? Se ele mesmo diz que vê gente morta. Por várias razões, seu Francisco. Não é assim. Não basta que um espírito queira ser visto ou que alguém queira vê-lo. Precisa haver uma afinidade fluídica entre eles. Nesse caso aqui, Divaldo não vê porque eles estão em padrões vibratórios completamente diferentes. Divaldo como obsediado e o irmão como obsessor. Agora a senhora está dizendo que o José é um obsessor? Sim. Se esse espírito que eu estou vendo for mesmo do seu filho, ele está sim na condição de obsessor. Temporariamente, mas ele está.
Se você quiser saber mais sobre os espíritos e sobre a vida espiritual, sugerimos a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, de O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, e Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier.